Neste vídeo, refletirei com vocês sobre a tristeza e as perspectivas da acupuntura sobre esse processo emocional. A tristeza é uma emoção natural, muito conhecida nossa também, e está intimamente relacionada com outras emoções. Então, por mais que aqui a gente aborde de uma forma separada, para um entendimento pedagógico, as emoções são interdependentes. Um processo emocional pode levar a outro processo emocional. E às vezes emoções surgem e elas se transformam rapidamente de uma emoção para outra. Então, por isso é muito importante a gente observar e aprender a identificar. Então, a tristeza, ela é caracterizada como uma necessidade de conforto, de acolhimento, porque a tristeza ela vem e nos invade trazendo uma grande expressão e um comportamento de isolamento. Algo dói e dói bastante. E é muito comum ela se manifestar quando há situações de perdas. Perda no sentido de perda até muito sutil de um plano que eu aspirei fazer acontecer, uma experiência que eu quis vivenciar, até a perda de vínculos, que são as formas tão profundas de manifestação da tristeza e que se manifestam por um tempo, em cada pessoa um tempo, pode ser rápido ou pode ser longo. Então é muito importante também a gente não confundir tristeza com depressão. É permitido sentir tristeza, é natural sentir tristeza. E essa tristeza pode estar muito vinculada a um processo de luto, ao fim de um ciclo, de uma experiência de vida em que não foi conseguido ser elaborado e compreendido, como o fim de um curso, o fim de uma viagem, um fim de um casamento, um fim de um namoro e o fim da vida de uma pessoa muito próxima de nós, por exemplo. São processos de luto que podem ser lutos em que a gente consegue lidar e compreender e deixar ir essa experiência e seguir na vida, honrando toda essa experiência, o melhor e o pior de cada experiência vivenciada, que foi parte do nosso processo de aprendizado, como também há lutos complicados, especialmente no momento da pandemia. Medo, raiva, tristeza andam muito interligados. A morte sendo visualizada, doença sendo experienciada e também o luto sendo acompanhado, tudo junto. Por isso torna a experiência ainda mais densa. Então a tristeza, ela é muito ligada também a uma expressão como um desdobramento da frustração, algo que eu esperava acontecer e que não aconteceu, ou se aconteceu, não aconteceu do jeito que eu imaginava, ou o bem-estar de uma determinada experiência, o convívio com a pessoa durou um tempo, mas finalizou e eu não queria que finalizasse, e aí me sinto frustrada. E dessa frustração pode se desdobrar em um desânimo, em situações em que eu sinta desamparo e aí se manifesta a tristeza. Essa é uma cadeia emocional muito comum de ser expressada. São emoções interligadas, emoções é um conjunto de sentimentos. Outra forma é a partir da raiva. A raiva pode se manifestar de uma forma quente, em que a pessoa explode, como abordamos já em outro vídeo, mas também existe uma forma de raiva, uma manifestação fria da raiva, que é a indiferença. É como se aquela pessoa ou aquele grupo que despertou em mim a raiva, é como se eu, a partir daquele momento, eu finjo que não existo. Não existe para mim mais. Ou eu não dou a menor importância mais àquela situação e eu nego essa raiva que está ali. Então a indiferença, ela é um mecanismo de defesa também, de manifestação da raiva. E essa indiferença em que eu trato com um distanciamento, em alguns casos a pessoa pode tratar até com uma frieza, uma determinada situação ou relação, para se proteger, ela com o tempo ela pode se transformar
numa tristeza, ou ela pode camuflar uma tristeza que está aí, uma dor bem profunda. Então, quando a tristeza nos visita, é muito importante a gente acolher essa dor e observar essa dor. E a ajuda de um profissional, a ajuda de amigos, a ajuda de familiares que conseguem ver outras perspectivas e formas da gente viver, se relacionar, pode ser um suporte muito importante, especialmente nesse momento, uma forma de você também receber o carinho. E a alegria volta, ela volta a se expressar quando a gente acolhe essa dor, quando a gente olha para ela e vai olhar e curar como uma feridinha mesmo. Lavar, limpar e ela vai se regenerando. De uma forma comparativa é como acontece no nosso aspecto emocional. Então a tristeza, ela se manifesta muito como uma forma de isolamento. É como se a pessoa se fechasse, uma concha. Então a tristeza tem seu papel, a gente identificar e observar e acessar os sofrimentos, as experiências foram muito doloridas, mas quando a gente se fecha e consegue filtrar e elaborar as experiências negativas e as decepções, a gente pode abrir essa concha e vir uma grande pérola, com uma grande alegria de viver. Mas se a gente só se fecha, se desconecta e se isola, a tristeza ao longo do tempo, ela pode apagar esse foguinho da alegria de viver, que é o que a gente vai ver em outros vídeos, é o elemento fogo. Então a tristeza na acupuntura, ela está associada ao elemento metal, em que nesse elemento o pulmão e o intestino grosso, eles juntos que fazem essa emoção no seu funcionamento equilibrado a uma introspecção, que é natural para a gente compreender as situações de vida, se desenvolver, entender, mas num processo de desequilíbrio, a tristeza se manifesta. Consequentemente, os sintomas da tristeza, da grande família da tristeza, que começam a vir sintomas sutis no aspecto e sinais emocionais, desapontamento, um desencorajamento, uma decepção, a gente sente desamparo, há uma desesperança, um desespero, uma dor, um pesar e até aquela angústia. Sabe quando a pessoa sente um aperto no peito, uma dor horrorosa? Sinais e manifestações sutis da tristeza. E fisicamente, ela vai se manifestar no que? O meridiano, ou seja, o canal energético do pulmão, o intestino grosso, eles juntos atuam, que é o sistema respiratório, o funcionamento intestinal e também a pele. Então, que é chamado na acupuntura como o terceiro pulmão. Então, problemas respiratórios, uma tristeza duradoura ou muito intensa, ela pode se manifestar esse padrão energético como problemas respiratórios, constipação intestinal, como também diarreias, como alergias na pele, ou feridinhas na pele, ou manchas na pele. Então, quando a gente vê um caso clínico em que a pessoa tem esse problema crônico, ou respiratório, ou intestinal, ou na pele, a gente já fica atento ao padrão metal e também à emoção da tristeza, para dar esse suporte à pessoa. A tristeza na acupuntura, nas práticas orientais de saúde milenares que vêm da China, ela é da cor branca e o sabor é um sabor azedo, que é o que regula o elemento metal. Então é muito importante a gente olhar e cuidar dessa tristeza, que ela também nos humaniza, e a partir do conhecimento da nossa tristeza, a gente vai aprender a se conectar com o outro e acessar também a tristeza do outro, que quem vem muitas vezes no nosso cuidado está numa situação de uma tristeza que muitas vezes é negada. Então, o reconhecimento faz parte. E se a gente olhar para a pandemia, uma doença da Covid-19 que afeta especialmente o sistema respiratório, uma doença que, na perspectiva da acupuntura, podemos dizer muito associada ao elemento metal, e que a gente tem vivido o que a humanidade socialmente tem acessado, uma tristeza também, uma tristeza de como lidar com
desafio desse estilo de vida, das relações e como se reconectar. O grande antídoto da tristeza é a gente restabelecer conexões, uma conexão conosco, uma conexão com a natureza, uma conexão com o outro.